Bom, vamos dar continuidade aqui ao falso livro do Apocalipse, né? Como também o falso profeta, o tal do João, né? Que de João não tem nada. Não passa de um líder religioso que o único objetivo era só um, ou dois, ou 10, né? Que é destruir, que era no caso, né? Destruir todo o trabalho da graça de Deus feito pelo apóstolo Paulo, Tito, Timóteo e outros que haviam se convertido à graça de Deus naquela época, né? Como também atrair os judeus que também viviam na Ásia, né? Chamada também de Ásia Menor, na Turquia. Então, esse líder religioso judeu, se você pegou o barco andando, né? Então você pode entrar aí no nosso canal, Mensageiro da Graça, e assistir os vídeos, né, que nós já colocamos para que você entenda o que é que nós estamos falando, né? Você pode acessar aí e aproveitar também, dar o seu like, se inscrever no canal, né? Isso se você quiser, né? Porque na graça de Deus você é livre, você não é obrigado a nada. Então, esse falso líder religioso, que se denominou João, que não era o João Batista, nem tampouco o João que andou com o Senhor Jesus. Já explicamos isso nos vídeos passados, né? Porque senão a gente não sai daqui, né? Vamos ficar aqui amarrado nesse falso João, né? E nós estamos aqui para ler justamente essas cartinhas dele, né? Que ele enviou para as 7 igrejas, né? As 7 igrejas da Ásia, né? Que por sinal muito estranho, né? Porque na Ásia, essas 7 igrejas era onde estavam os gentios, né? E quem pregou para os gentios? Quem foi o homem designado por Deus para pregar aos gentios? O apóstolo Paulo, nosso querido e amado irmão, o apóstolo Paulo, que na época, devido ao seu trabalho, também anunciou a graça de Deus para Tito, Timóteo e tantos outros ali que aprenderam o evangelho, o verdadeiro evangelho da graça com o apóstolo Paulo, né? E depois outras pessoas foram se convertendo, né? Os irmãos foram se convertendo e ali a comunidade se formou, né? Na Ásia ali, né? Em toda a Ásia ali o apóstolo Paulo fez esse trabalho. Inclusive quando teve uma reunião com Pedro, Tiago, João e o apóstolo Paulo, eles nessa reunião decidiram, né? Você pode ler isso na Bíblia. Eles fizeram uma reunião e decidiram isso, que o apóstolo Paulo iria para os gentios, né, pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e eles, né, Pedro, João e Tiago e os demais ficariam ali em Jerusalém anunciando o evangelho da circuncisão, que nem evangelho ficariam ali em Jerusalém contando as historinhas de Jesus nos dias da sua carne, né? E Paulo seguiria para a Ásia, para os outros lugares para anunciar. E Paulo fez muito bem o trabalho dele, tanto é que ele no final da vida dele, quando ele estava para ser morto, para ser decapitado, ele deixou bem claro: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, fiz meu trabalho. Desde já a coroa da vida já está para mim guardada, o Senhor já está preparada para mim, que o Senhor preparou, não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a verdade, amam a sua graça, né? Não ama a lei, ama a sua graça. A coroa também já está preparada, a nossa pátria está nos céus. Então o apóstolo Paulo consumou o trabalho dele ali. E a partir do momento que aquelas pessoas abriram o entendimento, abriram os olhos e passaram a entender a graça de Deus, ali elas foram crescendo, porque é assim, na graça de Deus é assim. A partir do momento que você toma conhecimento do verdadeiro evangelho da graça de Deus, pronto, meu amigo, você está livre. Né? Você vai aprendendo, o Espírito Santo vai lhe ensinando, pronto, você não precisa mais de homem, de religião, de sistema religioso, de dogmas, de filosofias humanas, nada disso. Você passa a viver
guiado pelo Espírito Santo, que sempre esteve dentro de você, está dentro de você e sempre esteve. Você não precisa ficar aí, viver aí buscando o Espírito Santo. Venha Espírito Santo, como se o Espírito Santo estivesse se escondendo, perdido em algum lugar. Aliás, como é que você vai buscar alguém que já está dentro de você há mais de 2000 anos? Então esse João do Apocalipse é um falso João, é um falso irmão que se apresentou ali, né, para as igrejas da Ásia com fingimento, falando a linguagem dos cristãos, dando graça e paz, falando do Senhor Jesus Cristo, né, como se fosse um cristão. E pode ter certeza, esse homem era um homem que conhecia as Escrituras, conhecia o livro dos profetas, conhecia muito bem o que os apóstolos haviam feito, com certeza vivia infiltrado no meio dos apóstolos ali. E a missão dele era justamente essa, era acabar com a pregação da graça de Deus, tanto em Jerusalém como em qualquer lugar. Primeiro que quando invadiram Jerusalém e destruíram aquele templo lá, que era o templo onde eles faziam a maracutaia, né? Era ali que o povo judeu fazia sacrifício, levava ofertas para os principais sacerdotes. Lembra na época de Jesus, que até a viúva pobre estava lá dando oferta? Era ali que eles faziam tudo isso. Eles tinham a maracutaia com o governo, com Pilatos e companhia limitada, né? Eles viviam tudo em fechamento, eram tudo fechados, os líderes religiosos do povo judeu com os romanos, eles viviam na mamata, tendo benécias de Pilatos e César e outros mais, enquanto o povo de Deus estava ali sendo escravizado, pagando impostos para César, dando mamata ali para os romanos, trabalhando de dia e noite ali para sustentar os prazeres dos romanos e também dos líderes religiosos, que além de pegar dízimos, ofertas, sacrifícios do povo no templo, porque era um líder judeu, as pessoas davam ouvidos a eles, porque eles supostamente eram líderes, né, cristãos, ou judeus, né? E o judeu sabia que tinha que obedecer aos sacerdotes, né? A obedecer aos maiorais dos sacerdotes, e eles se aproveitavam disso. Eles eram autoridade religiosas ali. Só que esses líderes religiosos viviam fechados com os políticos, com Pilatos, com outros e outros. E muitas vezes Pilatos não arrebentava com esses caras, por quê? Porque tinha rabo preso com eles também. Eles falavam, se você se crescer em cima de nós vamos entregar você para César, que você já fez maracutaia aqui com a gente. Então, era um preso na mão do outro, eles eram tudo fechamento. Mas o povo de Deus não sabia disso, e quem sabia não se atrevia a falar. Então é por isso que Jesus, os discípulos, os apóstolos eram uma ameaça para eles, porque naquele templo ali era o maior comércio, na época das festas, festa do não sei de quê, festa da Páscoa, festa disso, festa daquilo, o povo subia, até quem não morava lá em Jerusalém, vinha de todos os lugares para se reunir ali em Jerusalém, sacrificar ao Senhor, trazer ofertas, né? E aquilo era um comércio ali. Tanto é que Jesus chegou um dia lá, derrubou as mesas lá, né, dos cambistas que estavam lá, né, na porta do templo. Então Jesus era uma ameaça para essa gente, os apóstolos. Agora, depois que o outro imperador, né, depois que acabou essa fase, o outro imperador invadiu Jerusalém, né, destruiu o templo, o tal do templo do malandrão, do Salomão. Então muitos judeus fugiram, muitos judeus se dispersaram, né, por aquela região ali. Inclusive, nessas 7 igrejas da Ásia havia judeus também. Era um povo gentil, mas os judeus se espalhou para tudo quanto era canto. E aí eles estavam na Ásia também, que é a Rússia, a Turquia, né? A Ásia ali. Então, depois que Jerusalém ficou na pindaíba, quebrada, esses principais sacerdotes permaneceram lá, porque o pessoal não foi para cima deles, muito pelo contrário, eles fizeram um fechamento. Não, a gente fica aqui, a gente é líder do povo aí.
Se vocês precisarem da gente, a gente está aqui. A gente faz a cabeça do povo, é a gente que lê a Bíblia. Eles obedecem a gente, tudo que a gente fala, eles fazem. Se nós mandarmos eles fazer campanha, sacrifício, votos, ofertas, eles fazem. Se nós mandarmos eles votarem em você, eles votam. Eles não têm querer, eles obedecem a nós. É como hoje, a mesma coisa. E aí eles foram poupados, eles e as famílias dele. Mas aí depois eles queriam trazer de volta esses judeus. E o que é que eles pensavam? Pô, se nós não pregarmos a mentira, se nós não dermos um jeito de acabar, nós matamos aquele homem na cruz. E olha, como diz o ditado, quanto mais a gente reza, mais assombração aparece, né? Nós matamos aquele homem na cruz e a palavra dele continua crescendo, tem discípulo dele ainda. Isso se disseminou, isso está em Jerusalém, isso está na Ásia, isso está em todo lugar. Nós temos que acabar com essa seita. Para eles era seita, a seita era deles, né? Nós temos que acabar com esse pessoal, né? Agora, como que nós vamos acabar com esse pessoal? Nós matamos o tal do Jesus Cristo e a coisa continua crescendo, né? Então não tem jeito, nós temos que se passar como se fôssemos irmãos deles, né? Nós temos que enfiar uma doutrina, uma falsa doutrina neles. E outra coisa, nós temos que trazer os nossos irmãos judeus que se converteram a essa seita aí, a essa tal de graça. Essa graça desgraçada, como diz o Macedo, né? Eu não quero essa graça desgraçada, né? É igual esses sumos sacerdotes aí, né? Então eles tinham que dar um jeito de confundir os cristãos. E esse líder judeu que se apresenta como João é um desses aí. Dessa seita dos principais sacerdotes, dos fariseus, né? É um desses aí, que veio com esse papo dizendo que teve visão, porque era um homem que conhecia a Bíblia. Você lembra que esses homens liam a Torá, liam a Bíblia, conhecia a Bíblia de cabo a rabo, as Escrituras? Vira e mexe, eles estavam querendo ensinar a Escritura até para o próprio Jesus Cristo, que é Deus, que é o dono da Escritura. Você via como eles citavam as Escrituras? E Jesus também citava na cara deles, né? Querendo ensinar o dono da Bíblia a Bíblia. Né? Então eles conheciam. E na verdade esse João do Apocalipse, ele não viu nada, ele é um copiador barato. As palavras que ele diz nesse Apocalipse, ele não viu nada. As poucas visões que está correta que ele diz aqui no tal do Apocalipse, quem viu foi Ezequiel, quem viu foi Daniel, né? Quem viu foi Jeremias, foi Isaías, não foi ele. Ele fez um apanhado disso, uma salada de tudo aquilo, um pouquinho de cada um, e jogou nesse Apocalipse para dizer que foi ele que viu. Ele não viu nada, a mesma visão que ele está falando que teve, né, do trono, não sei o quê, quem viu foi Isaías, e mesmo assim se contradizendo, mal interpretada. Ele não viu nada, ele fez um apanhado, ele pegou coisas que aconteceu na época que Deus jogou as pragas no Egito. Como você sabe disso, irmão? É porque nós temos olhos iluminados, nós temos o Espírito Santo dentro de nós somos filhos de Deus, amados, abençoados, pedra viva, luz do mundo, mais que vencedores em Cristo. E o mesmo Espírito que estava nos apóstolos, que estava no Senhor Jesus, é o mesmo que está dentro de nós. Ou os apóstolos morreram e o Espírito Santo foi embora com eles. O Espírito Santo é o mesmo, o Espírito Santo não morreu. O Espírito Santo que está dentro de nós, ele nos mostra, ele nos revela, né? Então ele pegou lá as pragas que Deus jogou no Egito e trouxe para esse tal de Apocalipse, que os rios virou sangue. Foi lá no Egito. Foi lá no Egito que aconteceu essas pragas. Então ele fez um apanhado de lá e veio para tentar enganar os cristãos. Você vê que o livro de Apocalipse, capítulo 1, o capítulo 1 inteiro, ele está tentando amaciar, convencer os cristãos que ele era também um irmão. Ora, se ele realmente fosse um dos apóstolos, ele não teria necessidade de estar ali fazendo esse esforço, como ele mesmo diz: eu também sou irmão de vocês, companheiro de vocês na perseverança. Ora, se ele fosse, os cristãos já sabiam.
Né? As igrejas saberiam, porque as igrejas, embora as pessoas às vezes não se conhecessem pessoalmente, mas elas se conheciam através de cartas, através de um que falava para os outros. Né? Você vê que esse picareta desse João, ele diz que estava numa ilha, que foi preso numa ilha, por causa do testemunho e da palavra de Deus. Imagine um cristão daquela igreja pensando assim, mas peraí, eu nunca vi esse cara, nem quando eu estava lá em Jerusalém. Olha que eu vou em Jerusalém, volto para cá, para Tiatira, para Éfeso, eu nunca vi falar desse cara. Aí ele já inventou essa ilha. Não, você não me viu na cidade porque eu estava preso na ilha, por causa do testemunho de Jesus. Você estava testemunhando, onde você estava pregando que alguém lhe prendeu? Conversa toda enrolada, tá vendo? Porque se ele disse que estava na cidade, não, eu estava em Jerusalém, eu sempre morei em Jerusalém, eu sempre estive lá, né? Eu estava pregando a palavra de Deus, fui preso, fui perseguido e me levaram para essa ilha, e nessa ilha eu tive essa visão. Aí as pessoas dizem, mas eu já andei lá, eu nunca vi falar de você. Né? Porque você não é o João que andava com Jesus. Porque está claro que esse aqui não era o João que andava com Jesus. Esse aqui é o mesmo picareta que escreveu a primeira, segunda e terceira epístola de João. Que até um dos discípulos de uma dessas igrejas que ele mandou carta, colocou ele para fora, não recebeu ele em casa, e ele estava reclamando que o cara não deu tratamento a ele bem. Um dos cristãos que já tinha ouvido a graça de Deus. Qual que é a graça de Deus? Que na cruz Jesus morreu, ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado, destruiu o diabo, e que nós somos salvos e salvos para sempre. Não precisamos fazer sacrifícios, votos, correntes, campanhas, nada disso. E esse João veio com esse papo de Apocalipse na casa do homem, e o homem não aceitou, falou, não, meu irmão, aqui nós vivemos na graça de Deus. Você me desculpe, irmão, mas se quiser pregar as suas visões de dragão, né, de filme de Robin Hood, do que você quiser, dessas brincadeirinhas, dessas ilusões, essa história de Cuca, de Saci Pererê, dessas coisas, então você vá lá para Jerusalém, ou vá lá para a igreja do Macedo, do Valdemir Só Diabo, do R.R. Suado, do Marco Miliciano, né? Você vai lá para a igreja católica, você vai lá para onde você quiser. Porque aqui nós não aceitamos, aqui nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós cremos no que Ele fez. Ele disse, está consumado, e acabou. Entendeu? Então esse homem você vai ver aqui, né? Nos vídeos passados que a gente coisou, você já viu, você já teve, que a gente gravou, mostrou aí pra você, você já viu, nós já lemos pra você, já mostramos pra você que esse é um impostor. E a humanidade inteira, a terra inteira com medo desse livro. Tem pessoas doentes, né? Tem pessoas depressivas, com síndrome do pânico. Tem pessoas que já ficaram até loucas, malucas, foram internadas no hospício por causa desse livro. Esse livro é usado pelos líderes religiosos católicos e principalmente os evangélicos para tocar o terror no povo de Deus, para arrebentar com a mente do povo de Deus. Né? Com história de besta, de dragão, de meia-meia, disso e daquilo, que é o fim do mundo. E agora apareceu aí a pandemia, os gafanhotos, tá chegando a hora, ai, tá chegando a hora, tá aparecendo tudo isso, por quê? Porque é Deus que está mandando, que é o Apocalipse? Não, está aparecendo que o homem está destruindo o meio ambiente, está aí as queimadas na Amazônia, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? A poluição, né? Quem perdoa é Deus, mas a natureza não perdoa não. Se você ataca a natureza, ela dá o troco. É tsunami, é mar que engole cidade, é tudo. E vai vir coisas piores. E não é Deus que está mandando não. Deus fez um mundo lindo, belo, maravilhoso para nós. Agora, se nós estamos destruindo a nossa própria casa, aí o que Deus vai fazer, né? Aí quando vem as pragas, diz que é o Apocalipse, diz que é Deus, que esse Apocalipse nem existe, porque Apocalipse quer dizer revelação. E o que menos tem aqui nesse livro é revelação. É um livro cheio de charada, cheio de enigmas, né? Cheio de pegadinhas. E o cristão que tem que se virar para entender o que é ali. E um sujeito desse ainda diz que é revelação de Jesus Cristo. Revelação quer dizer uma coisa que está oculta, aparece e é bem clara para todo mundo ver.
Não é que eu tinha um chifre assim, o outro tinha um rabo assim, o outro... E aí todas as igrejas querem explicar de uma maneira. Não, aqueles 2 chifres é não sei o quê, é o Papa, o outro é o Donald Trump, o outro é não sei o quê, é o presidente francês, é os Illuminati. Olha que parafernália. Aí os cientistas, como Deus deu a sabedoria ao homem, os cientistas estão aí estudando no espaço, vão descobrindo coisas boas que é para o próprio bem do homem. Aí eles dizem que é a tecnologia, que é o diabo, né, que tá chegando o fim, é o chip da besta. Então essa loucura, gente que pessoas de faculdade, PhD em teologia e não sei o que, acreditando numa barbaridade dessa. Não é o Zé Povinho que eles falam, não. É gente culta, de faculdade de Harvard, até o próprio Newton, que descobriu a gravidade, o próprio Newton quase fica louco por causa desse apocalipse. Veja o que o sistema religioso é capaz de fazer na mente das pessoas, né? Veja quantas pessoas, eu conheço pessoas que ficaram loucas. Imagine, por isso que o Gonçalves está aí em Angola, aí, ó. Eles sempre fizeram isso, há mais de 40 anos, o Macedo, o Gonçalves, esses líderes religiosos, eles fazem isso. Quando sai uma maracutaia deles, que vaza alguma coisa deles, e que eles verem que o povo está vendo os escândalos, as coisas, o que eles fazem? Começa a se vitimizar, dá uma de vítima e parte para o apocalipse, que é para quê? Aqueles que saíram voltar e aqueles que estão dentro não sair, eles começam a tocar o terror, porque o lago de fogo e a morte eterna não é nem nada, tem o diabo também, e tem o lago de fogo, que é a antessala, e tem não sei o que, e você vê um homem desse como Macedo, outros aí, 50 anos pregando essas histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo, e como dizia muito bem o nosso querido e amado irmão, o apóstolo Paulo, dizia: fábulas de velhas caducas. Fábulas, ficção, sofismas, sofismas, para induzir os incautos, aqueles que não têm conhecimento nem entendimento da palavra de Deus, do verdadeiro evangelho, para enganar, assombrar crianças na fé, que não têm nem ideia e nem noção quem é Deus. Se esses homens tivessem noção quem é Deus, jamais eles falariam uma barbaridade dessa. Aliás, se eles tivessem noção quem é verdadeiramente Deus, eles devolveriam tudo que eles já roubaram desse povo até hoje. Ficaria sem R$1 no bolso. O último R$1 dele ele daria para um pobre, um mendigo no meio da rua. Eles devolveriam tudo para as pessoas que eles têm arrancado todos esses anos e esses séculos do povo. Se eles tivessem mesmo temor a Deus, eles fariam isso, se eles soubessem, né, quem é Deus. Se esse apocalipse existisse mesmo, eles estariam perdidos. Eles dão sorte porque nós estamos no período da graça, nós estamos no novo pacto, na nova aliança. Se esses homens vivessem na época de Moisés, já estavam todos mortos, como Corá, Datã, Abirão, como todos que se levantavam contra Deus debaixo da lei, eram eliminados. Ô irmão, por que Deus não acaba com esses caras? É porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Deus está aí, você vê. Deus está dando chance a eles. Eles não querem. Eles estão ouvindo essa mesma mensagem que você está ouvindo. Eles estão ouvindo, mas eles não querem. Eles querem continuar na mamata, na preguiça, sem trabalhar, vivendo às custas do povo, dos humildes. Tantos líderes católicos da Igreja Católica, Papa, Cardeal, arcebispos, coroinha, todo mundo, todos esses da idolatria, querem viver ali, ó, na mamata, na riqueza, no luxo. Os evangélicos, ou os líderes evangélicos, a mesma coisa. Querem viver na mamata, no luxo, né?
comprando carro, aviões, helicópteros, mansões, né? Os melhores lugares eles estão, as melhores roupas, os melhores sapatos, os melhores relógios, e o povo na pindaíba, o povo trabalhando de só a só para todo mês estar lá, bancando o luxo do Macedo, bancando do Silas e de outros mais, das empresas deles, né? Que eles têm empresas, rede de televisão, rádio, jornais, gravadoras, eles têm tudo. Livrarias, isso, né? Olha, esses homens não sabem mais onde botar dinheiro. E tem gente dando mais dinheiro. E tem obreiro para trabalhar de graça. E tem pastor lá, 20, 10, 30 anos trabalhando lá, se acabando por um prato de comida, porque ele não pode ter nada. Ele não pode ter uma casa, ele não pode ter um carro, ele não pode ter um dinheiro no banco guardado, ele não pode ter nada. Até o seguro de saúde é da empresa do Macedo, já é descontado, já é tudo. Então o sujeito tá lá, né? Os filhos lá, um dia tá na escola, aí tem que sair para outra cidade, vai para outro lugar, ele se sacrificando, não pode ter amizade mais com parente, não pode ter uma rede social. As pessoas estão escravizadas e elas não abrem os olhos. E o Macedo bem na dele, que já rodou o mundo inteiro, agora tá com quase 80 anos, tá aí, de pajé lá sentadão, tá lá a família real, vai passar tudo para os genros e para as filhas, e vocês que estão aqui embaixo, que estão achando que estão... Ó, meu amigo, se o Romualdo saiu, que era o braço direito dele, ele falou que o Romualdo ia morrer pro inferno, imagine você, Guaraci, Adilson, Sidney Marques, e outros que estão aí iludidos, achando que vão botar a mão em alguma coisa. Meu amigo, acorda para a vida, acorda para Jesus. Então esse falso João do Apocalipse é dessa gente aí. Isso é um livro de falsidade, isso é um livro de mentira que colocaram aqui na Bíblia. Isso não é a palavra de Deus, isso vai contra totalmente tudo que Jesus fez por nós. Esse homem entra aqui como bonzinho, dizendo que foi um anjo que foi arrebatado em espírito e que um anjo veio falar para ele, como se Deus usasse anjo como menino de recado. Um homem todo enrolado. A gente que tem o Espírito de Deus, ora, e por que nós estamos falando desse Apocalipse? Porque quando está escrito aqui na Bíblia, né? O que acontece? Essa mensagem foi supostamente dada para os cristãos daquela época, das 7 igrejas, né? Por que ele não mandou essas cartas para Jerusalém? Mandou só para a Ásia? Deveria mandar para lá também, né? Não, porque lá só tinha judeu, só tinha gente debaixo da lei. E o trabalho dele não era lá, porque lá estava todo mundo no judaísmo. O trabalho dele era vir destruir a graça de Deus lá no meio dos gentios e trazer de volta o judeuzão que estavam tudo lá para debaixo da lei de novo, para voltar à mesma farra dos sacrifícios, de oferta, de templo, de tudo isso. Então, se eu tenho que pautar a minha vida em cima dessa palavra aqui, se ele mandou essa carta para aqueles cristãos daquela época, e essas cartas estão valendo para mim hoje, que é o Apocalipse, que é o dia do final, se está valendo para mim, se eu tenho que prestar atenção nessas cartas como cristão, então eu tenho que examinar isso aqui para ver se é verdade. É isso que você tem que fazer. Não é ser um bobo e se entregando a isso aqui. Peraí, isso aqui, se eu pauto minha vida na palavra de Deus e tem uma coisa aqui que serviu para os cristãos daquela época e vai servir para mim também, tá me avisando também, então eu tenho que ver o que esse sem vergonha tá falando comigo aqui, esse picareta, porque não passa de um líder religioso, você sabe disso, você tá vendo aqui da linguagem dele. E veja bem o que ele diz aqui, ó. Apocalipse capítulo 1, no versículo 4, diz assim, a dedicatória às 7 igrejas. Ih, essa dedicatória aí tá ruim. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vocês. Olha aí, já saudando com a graça e paz, coisa dos apóstolos, o apóstolo Paulo, tá vendo? Usando o mesmo linguajar. Ele diz aqui, graça e paz a todos vocês, a vós outros, né? Da parte de quem? Aí ele diz aqui, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos
que se acha diante do trono de Deus. Pronto, não precisa nem ler mais esse Apocalipse, da primeira letra até o final, mentira. Que 7 Espíritos de Deus? Você tá vendo que é um cara judeu, que ele não tá dando bola. Aqui, ó. 7 Espíritos de Deus. Deus tem 7 Espíritos. O Espírito de Deus é um só. Como diz o apóstolo Paulo, o Senhor é o Espírito. Não existe 7 Espíritos de Deus. E pode existir 7 manifestações do poder de Deus. E Deus não tem só 7. Deus tem eternas manifestações. Tá lá Deus no trono e tem mais 7 espíritos na frente de Deus. Eu quero saber quem é esses espíritos, né? É claro, tá, se essa carta se é pra mim também, se vai servir pra mim, eu tenho que saber, tenho que investigar ela. Você que tem a mente de Cristo, você tá vendo, né? Dos 7 espíritos que se acha diante do trono de Deus. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e do soberano rei da terra. Meu amigo, você já viu que o cara separou aqui? O cara falou aquele que é e que era, tá vendo? Tá todo enrolado ele. Aquele que é novidade isso. Nós já sabemos que Deus é. E que era, sabemos também que ele era. E o que mais? Ao invés de vir Jesus, não. O Jesus ele põe no final, tá vendo o judeuzão? O judeu não crê em Jesus. O judeu crê em Deus, ele só crê em Deus e acabou. Ele só acredita em Deus, ele nunca acreditou em Jesus. Vai lá pregar Jesus para um judeu pra você ver se ele acredita. Ele vai dizer, ele foi um grande profeta, um homem bom. É como esse aqui, ó. Esse aqui tá disfarçado, já tá falando na cara, já sorrateiramente. Ele está falando aqui, ó, aquele que é. Jesus não é nada, você vai ver que ele vai jogar Jesus lá no final, ó. Aquele que é, que era e que há de vir. Aquele quem? Agora ele tá falando de alguém, tá falando de Deus. Aí ele diz aqui, ó. E há de vir dos 7 espíritos que se acha diante do trono. Deus está lá no trono e tem 7 espíritos na frente de Deus, vai vendo. E da parte, tá vendo? Jesus já é o terceiro. E da parte de Jesus Cristo, quer dizer, Jesus Cristo não é Deus. Deus não, ele não entende. Um homem que não sabe que Jesus é Deus, já não tem mais que dar atenção a ele. Além de falar que é aquele que era e não explica que é aquele que ele está falando, quem é esse que ele está falando. E depois fala que tem um trono e tem 7 espíritos na frente. E no final ele fala de Jesus, dizendo que Jesus é apenas uma testemunha. Testemunha de quê? Jesus é Deus, o nome de Deus é Jesus. O nome de Deus não é Javé, não é Jeová, não é Senhor dos Exércitos, não é nada. Deus tem o nome dele. Assim como eu, como você, nós temos o nosso nome. Eu tenho o meu nome. Eu chego num lugar, a pessoa pergunta, como é o seu nome? Eu digo, eu não tenho nome. Eu sou sem nome. Não existe isso, todo mundo tem nome. Deus tem o nome dele, o nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor, não é aquele é o Senhor da Universal não, tá? É esse aqui, o verdadeiro. Aí depois que ele faz essa média toda dizendo, né, fazendo essa dedicatória, ele diz assim, ó, que Jesus é isso, é aquele que era o primogênito entre os mortos. Aí ele diz assim, ó, aquele que nos ama, aquele que o quê? Que nos ama. E isso ele está falando, está abrindo a carta para as 7 igrejas, antes dele começar a aterrorizar ela, né? Aí ele diz, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Olha aí os cristãos das 7 igrejas deviam ficar assim, ele não é conhecido da gente, mas pelo linguajar dele, né? Ele deve ser um cristão mesmo, deve ser alguém de Deus mesmo, né? Nós não conhecemos ele não conhecia a gente, mas o linguajar dele é igual ao nosso, né? Aquele que nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu, Apocalipse capítulo 1, versículo 6, e nos constituiu reinos, né? Reino e sacerdote para o seu Deus. Vai ele de novo, ele não sabe que Jesus é Deus, né? Seu Deus e Pai, a Ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Não sabe também que no reino de Deus não tem esse negócio de séculos. No reino de Deus não existe tempo e nem espaço, é outra dimensão, é outro lugar, não se conta dias, meses nem séculos. Tá vendo? A honra e a glória para todos os séculos. Apocalipse capítulo 1, no versículo 7.
eis que vem com as nuvens, outra loucura, dizendo que Jesus vinha com as nuvens, e todo olho o verá. Que olho? Ele disse que Jesus viria com as nuvens e todo olho o veria. Até quantos o transpassaram, dizendo que até aqueles soldados que na cruz enfiou a lança em Jesus e Jesus iria voltar. Então ia voltar naquele tempo, né? Ia voltar ali, quando o sujeito ia voltar meia hora depois, porque o sujeito morreu, não tem nem o pó mais, né? Como é que ele vai ver Jesus, né? Até quantos transpassaram. Ah, irmão, mas isso aí tem outra interpretação. Não tem nada disso. Tá claro aqui. E todo ele vem com a nuvem. Ele está dizendo, eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Até aqueles que o transpassaram, aquele soldado, quando Jesus estava ali, que enfiou a lança em Jesus para ver se Jesus estava morto, diz que esses soldados também iam ver. Aliás, falando dos romanos também, ele diz aqui, ó. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Que tribos, meu irmão, que tribos da terra. Se ele estava lá há 2000 anos atrás falando isso, eles tinham que ser claro, porque ele disse que foi arrebatado por Deus no dia do Senhor, que Deus arrebatou ele há 2000 anos atrás e fez ele ver o que vai acontecer hoje. Pelo menos hoje ainda não aconteceu o que ele está falando. Então é mais pra frente, é 2022, 2040, 2050, não sei quando é. Então ele não tinha que falar tribos, ele tinha que falar o nome das nações mesmo, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra. Isso vai acontecer quando tiver esses países. Se é revelação de Deus, é revelação de Deus, meu amigo. É a coisa clara, não tem nada de tribo. Ele está falando de tribo porque o povo judeu vivia como tribos e outras tribos tinha ali, de outros povos. Ah, mas era a visão dele na época. Não tem nada de época. Se é Deus que está falando, para Deus não tem nada de tempo, espaço, época, 1 bilhão de anos, 100 bilhões de anos. Deus revelava a ele. Vai ser no ano de 2020, 2021, 22, vai ser em tal mês, assim, tal hora, o pau vai comer, o pau vai quebrar. Eu revelo para você, você escreve aí, acabou. Ah, mas tem 2000 anos eles falavam diferente. Revelação de Deus é de Deus, né? E você tá vendo a mentira. E diz aqui mais, ó, eu sou o alfa e o ômega. Tá vendo que ele vai desqualificar Jesus de novo aqui, ó? E o que ele quer chegar a dizer que é Deus que está falando, que não é Jesus coisa nenhuma. Aí ele volta de novo, o que ele já tinha falado lá em cima. Eu sou o alfa e o ômega, né? Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, tá vendo? O judeu é assim, ele só crê em Deus, não crê em Jesus. Então ele falou aqui, botou o nome de Jesus para disfarçar, mas no final ele já volta para Deus, não é Deus, é Javé, é El Shaddai, né? Não tem nada de Jesus não, botei aqui só para disfarçar, tá? Só para vocês darem ouvidos para mim, bando de abestalhado, né? Que eu sou um dos que estou lá no meio dos principais sacerdotes, eu sou um da panelinha, da maracutaia, dos sumos sacerdotes, juntamente com os líderes romanos políticos, assim como Macedo, Silas Malacheia, Valdemiro Só Diabo, eu sou da mesma laia deles. Estou aqui para enganar vocês assim como Macedo te engana, não é assim como Macedo te engana? Que Deus faça de você uma fonte. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome de Jesus. Não é assim que ele vem? Não é assim que o falso profeta vem? Com a palavra de Deus. Ele vai me enganar com o quê? Se você é cristão? Se um estranho vir falar com você, você não vai dar ouvidos. Né? Com a palavra de Deus que ele te engana. Os falsos profetas que viveram no tempo de Elias, no tempo de Jeremias, no tempo dos profetas, eles apareciam aonde? No meio do povo de Deus. Eles estavam no meio do povo de Deus, eles não estavam lá, como você diz, no meio dos incrédulos. Então ele diz aqui, ó, eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E no próximo vídeo nós vamos falar do Apocalipse 1, no versículo 9, a visão
de Jesus glorificado. Agora vamos ver o que é que ele vai falar de Jesus glorificado, né? Que ele disse que teve a visão, né? Ora, se essa palavra é para nós hoje, nós estamos correndo perigo com essa palavra, né? Que ele disse: aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda, o tempo está próximo. Até faz 2000 anos e esse tempo nunca chega, né? Já não sei quantas milhares de pessoas falaram que o mundo ia acabar, que ia ter o bang do milênio, que ia ter não sei o que, e nós estamos esperando até hoje. Então, se essa palavra é para ameaçar a gente, então nós temos que prestar atenção, bastante atenção no que ele está falando. Agora, como nós temos o Espírito de Deus, a mente de Cristo, sabemos que já somos salvos, abençoados, mais que vencedores em Cristo Jesus, e que nada pode nos separar do amor de Deus, vamos então acompanhar aqui as loucuras ou a esperteza desse falso líder religioso que está aqui se denominando João, que de João não tem nada. É o mesmo picareta também que escreveu aquela historinha do rico e Lázaro. É o mesmo picareta que mexeu nos escritos dos apóstolos, de Mateus, de Marcos, Lucas, João. É o mesmo do Apocalipse. Eu garanto para você, o Espírito Santo confirma. É o mesmo picareta. E se você não prestou atenção em tudo, volte o vídeo de novo e preste atenção, abra sua Bíblia e comece, como um bom filho de Deus, inteligente, com a mente de Cristo, analisar o que é que esse picareta está falando. Está totalmente contra a palavra de Deus, contra o amor de Deus, contra tudo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Até aqui ele está bonzinho, tá vendo? Até aqui, Apocalipse capítulo 1, o versículo 8, ele tá bonzinho, né? Ele tá ganhando a confiança dos cristãos, lá de Éfeso, Tiatira, né? Lá das igrejas, das 7 igrejas. Até agora ele tá ganhando a confiança da galera. Mas agora que a partir do 9, Apocalipse 1:9, ele vai começar o bombardeio, né? A falsa doutrina, as heresias, ele vai começar a confundir quem? Essas pessoas que já tinham recebido a graça de Deus anunciada pelo apóstolo Paulo. Agora você vai ver, ele tem detonar os gentios que receberam a graça, que estavam bem, estavam crescendo, e os judeus que também estavam lá e já tinham se convertido à graça. Agora você vai ver no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal, assine o canal aí, né? Se inscreva, aperte aí o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com a sua família e com todo o planeta Terra. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Apocalipse 1, versículo 9.